Eita, atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais reacts. Agora o foco, Big Brother Brasil 23. Chega deixando seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Semana Turbo, BBB 23 no modo Turbo, que significa a mesma coisa que modo desespero, né? Para ver se o negócio se deslancha de alguma maneira. Já teve Big Fone, prova do líder e formação de paredão relâmpago. Tá aí, ó. Formação do paredão. A Sara é a nova líder, ganhou a prova do líder. Uma provinha ali patrocinada, levou para o seu VIP Alface, Mosca e Fred Nicásio. E aí eles descobriram na hora que tinham que formar um paredão. Ela indicou o cara de sapato. Olha, surpresa, né? Mas disse que ele foi um dos únicos que não conversou ali de jogo com ela e tal. Deu essa justificativa aí, rala. Enfim, e aí indicou o sapato que, sem surpresa nenhuma, puxou Fred Nicásio pro paredão no contragolpe. A casa votou na Domitila. Guimê e Aline também receberam votos, mas Domi foi a mais votada, gente. Guimê usou o poder supremo e trocou o cara de sapato por Gustavo no paredão. Isso aí, jogou o Agroboy no paredão como já havia prometido, gente. Se for pra gente parar pra pensar, né? Só uma ressalva aqui, por mérito mesmo, o sapato nem deveria ter sido salvo no paredão com o poder supremo. Por quê? Assim como o Fred Desimpedidos e a Bruna, ele fez pouco caso do Big Fone. Foi mostrado aí na edição, inclusive, que ele continuou lá fazendo a sua esteira na academia, sem ao menos mostrar o menor interesse pela dinâmica do programa. E ainda foi beneficiado por ela, para vocês verem como são as coisas. Aí o paredão devidamente formado entre Gustavo, Fred Nicásio e Domitila. Quem será que vaza? Quem será que fica neste paredão? Lembrando que o resultado é neste sábado, onde o Big Fone toca mais uma vez depois da eliminação. No domingo tem prova do anjo, prova do líder, tudo junto. E aí, à noite, um novo paredão vai ser formado com direito a bate-volta. Na terça-feira tem outra eliminação para encerrar a tal da semana toda, tá, gente? Bom, depois da formação do paredão, o Guimê foi lá conversar com o casal Busquei. O clima ficou meio tenso entre eles. E o Guimê falou que vê realmente que eles têm essa estratégia de ficarem de boa, safe, suave, né? E que as pessoas não querem votar nos dois. A Kay, inclusive, ele fala também aí que ele é alvo do cowboy e tem que se defender. Em nenhum momento falou mal dos dois, que eles distorceram o que ouviram lá no quarto do líder, que não foi bem assim, tá? E a Kay disse que o Guimê tava fazendo jogo sujo, coisa que ele, logicamente, discordou, tá? No pensamento da Kay, ele não deveria ter exposto lá na sala que ela é jogadora e tal, que se as pessoas não estão vendo, problema das pessoas. Mas o Guimê disse que para ele tá tranquilo, que isso não é fazer jogo sujo. E o Gustavo disse que não foi lá passar férias, que se ele ficar, o game vai continuar. Ou seja, ele, Guimê e Kay vão continuar sendo adversários. Após o Guimê sair, lógico, a Kay desceu a lenha nele, né? Não poupou críticas a MC Guimê e o cowboy pediu ali pro Brasil deixar ele ficar pra casa pegar fogo. Kay também criticou a Domitila, porque supostamente tem uma certa conexão aí com o Guimê e disse que isso é para a Domitila aprender, porque ela fica chupando o ovo dele, isso, palavras da Kay, e na hora que teve que tirar do paredão, ele não salvou a Domitila, gente. Meu Deus do céu, galera, o que vocês acharam da postura aí de Kay Alves? Logicamente não estava falando isso diretamente para a Domitila. Aliás, depois o próprio Guimê conversou com a Domitila e disse que pretende puxar a torcida para a Domi no raio-x. Guimê também contou lá pro Alface que ele conversou com a Kay, disse que ela falou que ele fez jogo sujo, mas que jogo sujo é ficar fingindo ser uma coisa na frente e ser outra. A Kay continuou falando de Mendes, que ele se aproxima das pessoas por interesse, todo mundo que jogou com ele já saiu, e ela afirma aí que o Guimê também não é homem suficiente para peitá-la. Novamente, ela não estava falando na cara da pessoa, não. Estava só esbravejando entre quatro paredes mesmo. Enquanto o Guimê
dá uma suposta volta por cima e ganha a atenção do público, quem sabe até um favoritismo, Fred Desimpedidos segue numa de continuar errando e se mostra aí, quem sabe, um dos piores participantes de reality já vistos. Ele disse para Bruna, depois da formação do paredão, que ele não teria ninguém para indicar se tivesse atendido o Big Fone. De certa forma, ele estava aliviado porque ele não queria se comprometer novamente indicando uma pessoa. A Bruna disse que talvez colocasse a Kay, mas ia ser complicado e tal, porém é que ela tem menos convívio na casa. E o Desimpedidos falou isso mesmo, né? Ia arrumar para a cabeça, entendeu? Ou seja, não queria se comprometer novamente. E aí depois, ele, Desimpedidos, que tem certeza que o cowboy fica, foi lá prestar apoio a Gustavo Cowboy, que está no paredão, disse que o Brasil tá vendo tudo. E para ele, o Gustavo é zero foco neste paredão. Errou, né? Com certeza. Depois deu um abraço aí no cowboy, porque ele tem plena certeza, os Desimpedidos, que o cowboy não sai, gente. No meio disso tudo, a Bruna revelou para Larissa que a Kay sente ciúmes dela, Larissa, com o cowboy. Larissa não se mostrou muito surpresa, não. Mas ela achava que a Kay sentia ciúmes da Bruna com o cowboy. E devido a essa informação, né, ter vindo do Cris, que já saiu, a Larissa não deu muito crédito para fofoca, não. Até porque o Cris não tinha muita credibilidade na casa, gente. Tá aí a forma que a Larissa reagiu. Não ligou muito, não. Sapato passou a se mostrar inconformado e arrependido de não ter dado uma justificativa melhor ao puxar a Fred Nicásio para o paredão. Diz que a sua justificativa foi horrível. A Larissa falou para ele, não foi, né? Mas você falou mal, falou bem dele lá e ainda ele foi pro paredão e tal, nem precisava. E aí o Sapato disse que foi pego de surpresa. A Larissa também informa ali para a Cara de Sapato que a Marvila tinha dito que o Sapato seria alvo dela nesse paredão, coisa que ele não gostou de saber e agora ele tá com a Marvila no alvo também. Na academia, o Cara de Sapato continuou resmungando, continuou reclamando de não ter dado uma justificativa melhor para puxar o Nicásio e disse que depois vai dar. Que ele tá pé da vida, que ele não falou o que tinha para falar. E a Aline disse que isso faz mal. Aí a Aline também fala lá no meio do grupo que o Nicásio tem medo de puxar a Bruna, por isso não puxa ela, Bruna, para o paredão. O grupo aí também falou mal da Marvila e a Bruna acha que a Marvila não sabe jogar. Ainda inconformado com Fred Nicásio, o Sapato foi falar mal dele lá no quarto, tá? E aí ele tá se questionando qual Nicásio é real. O acolhedor ou o opressor que deixou a Bruna mal, que deixou o Black numa situação ruim, aquela história ainda do quarto secreto, das informações que ele não dividiu. E ele tá com medo aí de estar julgando o Nicásio, então o Sapato acredita que o resultado deste paredão é uma resposta. Mas a Domitila discordou, inclusive falou ali algumas verdades para Cara de Sapato. O Sapato também disse que está incomodado novamente com aquela história do Nicásio não ter revelado as informações todas. Gente, aquilo da primeira semana ainda. O mesmo assunto. E aí ele questionou a Domitila se ela acha justo o que o Nicásio fez com ele, com a Bruna, com a Amanda. A Domitila jogou na roda que se for parar para analisar, não tem justiça nenhuma, porque ela não fez nada para ninguém, toda hora colocou ela no paredão. E que não é um jogo de justiça, que a vida real não é justa em nenhum aspecto. Eita, nisso, Bruna, César e Cara de Sapato passaram a repetir esse mesmo assunto do Nicásio. O César Black defendeu o Nicásio, disse que ele não mentiu, só omitiu informações, enquanto que a Bruna dizia que Nicásio mentiu sim. O Sapato também se enrolou ali para explicar o que é justo e o que não é, para César e Domitila, que estavam defendendo o Nicásio. Gente, basicamente era Bruna e Sapato versus Black e Domitila. E aí o assunto não parou, ficou em torno disso, tá? O outro falando que o Cara de Sapato falando que o Nicásio colocou o seu caráter em jogo e que ele acha isso sujo e tal. Domitila se irritou com esse papinho, com essa discussão e meio que expulsou todo mundo ali do quarto. Ela chega a falar ali pra galera que ela não queria interromper não, mas ela queria repousar, né? Já estava interrompendo, queria repousar. Se eles pudessem levar essa discussão para a cozinha, para o deserto que fossem, porque ela não queria se exaltar.
E ela ainda solta uma frasezinha lá, quando o Sapato pede a opinião dela sobre Nicásio, disse que nessa constelação e contexto já deu para ela, ou seja, não queria papo mesmo. E aí a Bruna percebeu o climão e pediu para o Sapato sair do quarto. Ela, Bruna e Sapato saíram do quarto, tá? Bruna e Sapato saíram do quarto. E aí a Bruna saiu fula da vida com a postura da Domitila e também reclamou de César Black. Ela fala aí que em relação ao Black tá tranquilo, mas a amarra da Domitila ela não tá entendendo da onde tá vindo. Bruna também aconselhou o Cara de Sapato a não conversar mais com César Black, porque acha que César Black tá com a cabeça moldada por Fred e Nicásio. Gente, nesse interim tivemos aí o casal Busquet, onde um dos dois está no paredão, mais precisamente o Gustavo. Chorou. Ele chorou e foi consolado por Kay, que disse pra ele, ó, coração partido pros dois. Vamos separar o casal, gente? A Kay disse pra ele que ele vai voltar do paredão, que ele vai ganhar o líder e ela vai tentar ganhar também. Ih, meu povo, como será que ela vai reagir se o Gustavo sair? O Nicásio e o Mosca tiveram um climão lá no quarto do líder, porque o Mosca meio que defendeu o Guimê, né? Quando o Nicásio passa a apontar algumas incoerências no jogo de MC Guimê. E ele acredita aí, o Mosca, que o outro pensa é uma coisa e a interpretação do Nicásio é outra. Que assim como o Nicásio foi julgado erroneamente por Cara de Sapato, por exemplo, pode estar fazendo o mesmo com o Guimê. E meio que o negócio pesou ali entre os dois, tá? Antes disso, o Nicásio já tinha deixado claro que ele queria muito estar no paredão com Cara de Sapato para resolver logo essa história aí, porque ele não aguenta mais ficar sendo questionado se está mentindo ou falando a verdade, tá? No quarto do líder também, o Alface, eles estavam falando lá sobre as pessoas que estão numa boa, ainda não foram pro paredão, e aí o Alface diz que tem muita gente, inclusive no seu próprio quarto, seu grupo ali, que tá confortável, e ele não vai mais comprar briga de ninguém, que ele tá só fica, na verdade, guerreando, tomando voto, e os outros nada, que ele não vai mais defender ninguém, gente. Guimê tá com a visão de que Fred Nicásio tá forte aqui fora, falou isso pro grupo lá no quarto deserto, e ele acha que o Nicásio não sai nesse paredão, acha que o paredão está entre Domitila e Cowboy. E aí eles passaram a falar da Domitila e o Fred Desimpedidos acha que Domitila foi tão traíra quanto os outros que foram acusados de traição na casa. No meio da conversa, estavam falando lá de prioridades, e o Sapato disse que vota em qualquer um no fundo do mar, exceto em Busquet, tá? E eles tentaram pegar o Cara de Sapato numa contradição ali. Sapato também acha que foi o Nicásio que organizou os votos da Marvila e da Sara Aline nele. E aí os Desimpedidos fala que agora a Marvila é a nova obsessão do Cara de Sapato. Enfim, e aí eles passaram a falar do comportamento, da mudança na Domitila. Bruna, Amanda e Aline criticaram o Domi. E a Bruna disse que agora consegue perceber maldade nas atitudes da Domitila, né? E influência também. Lá fora, a Amanda, ela disse pra Bruna que ela quer que o Nicásio seja eliminado para não ficar parecendo negócio de perseguição. Volta do paredão, ela não quer. E ela também expõe aí que se sente inferiorizada por Fred e Nicásio. Já a Bruna disse que não sabia quem quer que seja eliminado. A madrugada seguiu aí, gente, com a Bruna criticando Fred e Nicásio e Domitila principalmente, que deixou ela irritadíssima. E a Bruna depois chegou até a cogitar, numa zoeira com ela mesma, diante das suas incoerências, pedir a permanência de Fred e Nicásio nesse paredão, no raio-x. E ela brinca com isso e chega a dar risada, mas depois volta a criticar o Nicásio e volta a criticar a Domitila. A Bruna também deu a entender que o Cowboy pode sim ter sido conivente com o Christian, mas o próprio Christian falou isso pra ela, né? Talvez ela não tenha acreditado, porque ela diz aí que o Cowboy falou o contrário, que eles não concordavam com o Christian e que ela não consegue não acreditar no Cowboy, ou seja, que o Cowboy ele quebra muito e ela confia muito nele, acredita realmente no Cowboy, tá? Mas ela ainda acha que se o Cowboy for eliminado, pode ser confirmado aí que ele era sim conivente com o Chris.